Bem-vindos no nono ano, mais uma aula. Então, para iniciar nossa aula de circunferência aí, gente, a gente já vem estudando esse conteúdo, né? Mas vamos reforçar nessa aula mais um tópico. Gente, na ilustração da abertura aí, né, do nosso slide, traz uma imagem que é representativa de um dos mais belos, enigmáticos monumentos, né, megalísticos, né, existente. A partir da medida do diâmetro, 30 metros, desse monumento, pode-se, né, pode concluir que a medida do raio é a medida do comprimento da circunferência desse monumento. Dá para a gente calcular, né, através de fazer cálculos matemáticos em cima desse monumento aí, que ele é muito fantástico, né? Situado a 130 km de Londres, na Inglaterra, está na enigmática, né, considerado um dos mais belos monumentos megalísticos existentes e composto por um complexo enorme de pedras. Em sua forma primitiva, interessante isso, o círculo possui 30 blocos verticais com 5 metros de largura cada, de altura também, sobre que quais havia 30 blocos horizontais, formando uma circunferência de 30 metros de diâmetro. Interessante isso naquela época, viu, gente? Já foi feito isso. Então, vamos lá. Como a gente faz calcular o comprimento de uma circunferência? Então, o comprimento é calculado π vezes diâmetro, ou circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. A questão deu diâmetro, posso calcular com diâmetro. Deu π, tem como calcular também. Mas lembrando que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio, né? Então, vamos lá, primeiro exemplo. Determine a medida do raio de uma circunferência cujo comprimento mede 50,24 metros. Então, vamos lá. Eu tenho a circunferência, que essa circunferência é igual a 2π vezes r. Ele fala que a medida do raio de uma circunferência cujo comprimento mede, e já está dando um comprimento, gente, que é 50,24. Eu coloco igual a 2π, 3,14, vezes o raio. Ele quer determinar o raio. Então, multiplico, né, 2 vezes 3,14, que vai dar o quê? 6,28. Se eu estou multiplicando, passa dividindo. Então, raio igual a 50,24 dividido por 6,28. E esse 6,28 nada mais é que 2 vezes 3,14. Então, raio é 8. Então, o comprimento do raio é 8 centímetros. Próximo exemplo. Determine a medida do diâmetro de uma circunferência cujo comprimento mede 78,5 centímetros. Então, vamos lá. O diâmetro é 2 vezes o raio. Aí a gente já sabe, né, que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Aí vamos lá. Então, a circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Lembrando que o π vale 3,14. Então, ele deu o comprimento, que é 78,5, eu coloco, substitui o c por 78,5, igual ao que? 2 vezes, quem é o π? 3,14, vezes o raio, né? Então, vamos lá. Vou multiplicar. 3,14 vezes 2 vai dar 6,28, né? Então, fica, se eu estou multiplicando, passa dividindo. Então, R é igual a 78,5 dividido por 6,28. Então, raio vale 12,5. Logo, o diâmetro vale o quê? 25, porque eu vou multiplicar 2 vezes 12,5, 25. Porque ele quer determinar o diâmetro. Eu determinei o raio. O que o raio diz? O raio é 2 vezes a medida do diâmetro. Quer dizer, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, se o raio é 12,5, o diâmetro basta multiplicar por 2. Aí eu tenho o valor do diâmetro. Gente, só uma curiosidade para vocês sobre o π, né? Foi encontrado o valor do número π, né? Encontrar o valor do número π é o objetivo de muitos matemáticos ao longo dos séculos. No Oriente Antigo, tomava-se frequentemente o número 3 como o valor de π, de acordo com o período de Rams, por volta de que é um, né, matemático egípcio, né, que tem um papiro dele, está registrado lá, que botava como 3. A primeira tentativa científica de calcular π parece ter sido de Arquimedes, em
em 240 a.C., que empregava o método clássico de cálculo do π. O tal método, gente, consistia em calcular o perímetro do polígono regular inscrito na circunferência a uma circunferência de raio unitário. O comprimento dos centros da circunferência mantém entre esses comprimentos, certo? Em 480 d.C., um chinês determinou interessante aproximação racional de 3,14, e vai em suas casas decimais, e que é correta até a sexta casa decimal. O John, em 1761, provou que o π é irracional, e ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos, calculou π com 2037 casas decimais em 1949. Já em 1986, Dr. Brian, da NASA, fez funcionar um supercomputador por 28 horas para obter o número π. Gente, aí foi um número muito grande de dígito, O π foi calculado com trilhões de dígitos, gente. Só uma curiosidade aí matemática para vocês.